Sejam bem-vindos ao canal para a nossa segunda aula de cinemática escalar doce. E a pergunta é, o que é o espaço percorrido? Bom, eu já vou dar a resposta. O espaço percorrido é uma medida da trajetória. Essa medida pode ser feita em quilômetros, metros, centímetros, milímetros, não importa a unidade, mas é uma medida, é uma medição. Vamos pegar então um exemplo simples para a gente observar, que nós já até olhamos na aula número 1. Por exemplo, entre as cidades de Santa Maria e Santa Cruz do Sul, o espaço percorrido pela estrada ele é de 145 quilômetros. Então essa é a ideia, essa é a trajetória que foi feita pelo automóvel que fez a viagem Santa Maria Santa Cruz, e o espaço percorrido então seria de 145 quilômetros. Bom, prof, por que chamam de espaço? Bom, na realidade temos o espaço euclidiano, que tem um espaço em 3 dimensões, comprimento, altura e largura, tá? E esses espaços eles podem ser verificados em 1 dimensão, 2 dimensões e 3 dimensões. Nós vamos trabalhar aqui com o espaço em 1 dimensão, ou seja, o espaço que a gente chama de espaço linear. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é uma medida linear da trajetória. Medida linear da trajetória, o espaço percorrido. Então, é essa a ideia, né? Bom, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode fazer para calcular o espaço? Como é que a gente faz esse cálculo? Pois é, vamos lá. Vamos inicialmente falar do delta maiúsculo, que na ciência significa a variação entre o início e o final de um certo fenômeno. Assim, o espaço percorrido é a variação da medida entre o espaço final e o espaço inicial. Claro, em relação sempre a um determinado referencial. Bom, observe a equação que vai acabar aparecendo aí. A equação diz assim, o ΔS seria o S menos o SO. Bom, só um pouquinho. O que seria o ΔS? O ΔS é, na verdade, o espaço percorrido. O que seria o S? O S, na verdade, é uma medida de comprimento que vai da onde? Vai do referencial até o final do movimento. E o que seria o SO? O SO é uma medida de comprimento que vai do início do movimento até o referencial. Olha só que interessante, então, né? Então, tanto o S quanto o SO seriam medidas de comprimento. Tony, por que SO? É o S inicial, é o S da origem. Esse O tem a ver com origem. Origem de quem? Origem do movimento. Bom, vamos tentar entender melhor essa história toda aí, pegando um exemplo que pode ser uma viagem. Vamos pensar na viagem de Santa Maria até Santa Cruz do Sul. Santa Maria é a origem do movimento, é onde o movimento se inicia, é da onde eu parto. Santa Cruz é o final do movimento, é aonde eu vou chegar. Então, nós temos o S, que é o espaço final, lá em Santa Cruz, e o SO em Santa Maria. Perfeito? Então, lembra que são duas medidas aí. Bom, e o referencial? Bom, vamos escolher como referencial um pedágio que fica a uma distância de 15 quilômetros da cidade de Santa Cruz do Sul. Tá? Então, ali nós vamos ter o quilômetro zero do nosso movimento. Santa Maria, como está à esquerda do pedágio, à esquerda do referencial, está a 130 quilômetros do referencial. Então, lá vai estar o SO. E o SO, na verdade, vai ser menos 130 quilômetros. Por que esse sinal negativo? Esse sinal negativo porque Santa Maria está à esquerda do referencial. Santa Cruz, que vai ter o S, que é o final do meu movimento, lá está a 15 quilômetros do referencial. Então, o S lá quanto é? O S é 15 quilômetros. Então, nós vamos chegar ao valor de S. Com isso, a gente pode calcular o valor do ΔS ou do espaço percorrido. Vamos lá? Vamos fazer esse cálculo. O ΔS é igual ao S menos o SO. Bom, vamos lá. O ΔS vai ser 15 menos o SO, que é menos 130. Opa, professor, menos com menos dá mais. Eu digo, perfeito. Então, o ΔS vai ser 15 mais 130. E 15 mais 130 dá 145 quilômetros. Observa que eu coloquei ali o tamanho da trajetória, 145 quilômetros. Não pode dar diferente. Doni, e se a gente mudar o referencial, o espaço percorrido mudará? Vai mudar? Bom, vamos fazer um exemplo usando então um outro referencial.
A melhor escolha para um referencial, em uma viagem, por exemplo, é o que a gente utiliza mentalmente, é o que a gente acaba fazendo sempre, é a origem do movimento, ou seja, pegar como referência a origem do movimento. Se eu sair de Santa Maria é o referencial. Eu vou fazer isso, tá? Como eu vou pegar uma viagem de Santa Maria a Santa Cruz do Sul, então eu vou pegar a cidade de Santa Maria como o meu referencial. Mas ele também é a origem. Olha que legal. Ao mesmo tempo é a origem, ao mesmo tempo é o referencial, certo? Bom, vamos lá. Referencial e origem. Isso quer dizer o quê? Que ali está o marco zero. Ali está o quilômetro zero. Ou seja, o S da origem ele já é zero. O S da origem é zero. É dali que eu vou partir para o movimento. Por esse motivo, escolher como a origem ser o referencial é extremamente interessante, porque lá vai ter o SO sendo igual a zero. Agora vamos lá. Santa Cruz ficaria a 145 quilômetros da cidade de Santa Maria. Então lá está o S, né? Então o S também é uma medida. E no fim do movimento, então eu vou ter o S que vai ser de 145 km. Vamos calcular aí o valor do ΔS. Será que ele vai ser diferente? Será que ele vai ser diferente? Então vamos lá. O ΔS seria o S menos o S0. Então o ΔS vai ser 145 menos 0. Ou seja, o ΔS é igual a 145 km. Veja que até o cálculo ficou mais fácil de fazer. É ou não é verdade? Entendeu a ideia? Ó, presta bem atenção nisso aí, hein? Escolher o referencial na origem é uma baita de uma jogada para a gente ter cálculos até mais simples. Não está inscrito no canal ainda? Pô, se inscreva agora, ativa o sininho, dá um like, faça um comentário que é muito bem-vindo nesse canal. E não esquece, na sequência agora, nós temos a resolução de um teste sobre o assunto dessa aula de hoje. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Muito bem. O teste diz o seguinte. A partir de uma viagem da cidade de Gramado para Blumenau, o motorista zerou o odômetro do automóvel. Ao chegar em Blumenau, o odômetro é aquele aparelhinho que a gente pode zerar lá do automóvel para a gente ver o quanto a gente andou, né? Por sinal, é dali que vem o meu nome, Odone. Odone é aquele que dá o caminho. Tá? Odômetro é aquele que dá a medida do caminho. Tá? Então, ao chegar em Blumenau, ele verificou que o odômetro marcava 575,4 km. Podemos afirmar que o valor obtido no odômetro é, com certeza, uma medida da trajetória, ou seja, o espaço percorrido? Poxa, já matamos a charada, é verdade, né? O que o odômetro marca no automóvel é a medida da trajetória, que na verdade é o espaço percorrido. Vamos analisar as outras para ver por que estão erradas. A medida da distância entre as duas cidades, muito cuidado. A distância ela é tida em linha reta. E no nosso caso aqui, não, as estradas não são em linha reta. Tá? A trajetória não é uma trajetória retilínea. Tá? Então cai fora. Um valor menor que a distância entre as duas cidades, não, é um valor maior que a distância. Lembra que a distância é justamente o menor valor entre as duas cidades, o menor valor de comprimento entre as duas cidades. Essa é a distância, é a menor trajetória, ela não é? Tomando a cidade de Gramado como origem do movimento e referencial, seria a menor trajetória possível entre as duas cidades. De novo, o problema aqui está no menor, né? Menor trajetória não. Se tu vai pela estrada, tá? Não seria a menor trajetória. Possivelmente esse valor, 575,4 km, é maior do que a distância entre as duas cidades. Muito bem, espero você na nossa próxima aula, na aula número 3. Até lá!